Oi, Natália. Tiagão. Esperar a galera agora chegar. Demora sempre um pouquinho mesmo. Ei, Renata, conseguiu chegar? Que bom! Boa noite. É, que bom. Mas ia ficar salvo lá de qualquer maneira. Ei, Mal, joia? Seja bem-vindo, boa noite. A galera tá avisando aí. Ei, Flavinha, o Wilton, meu marido, gente, marido entra, né? Tem que marcar presença. Flavinha tá sempre também, né, Flavinha? Boa noite. Vou chamar o Tiagão aqui, que aí ele chama mais gente ainda. Tudo bem. Tiago, você tá virado. Vou ter que. Agora sim. Deixa eu E aí, colocar. joia? Tô bem. Boa noite. Boa noite, pessoal que tá entrando. Lu, beleza, pessoal. Hoje a gente vai conversar um bocado. Vai ter assunto para vamos para manga enquanto a gente vai conversando aqui. Vocês vão interagindo, botando as conversas, as perguntas que vocês querem tirar, né? As dúvidas aí, porque a gente ouve muito falar, né? TDAH, né, Tiago? É uma dúvida que nos persegue, assim, tanto quanto pais, profissionais, escola, né? Todo mundo tem ainda muito questionamento, né, sobre esse quadro. E na postagem que eu fiz, a gente remeteu algumas perguntas, né? Algumas frases assim que meio que tipificam esse tipo de criança, né? Aquela criança irrequieta, que não para quieto, que tem bicho no corpo inteiro, que é muito inteligente, mas que é preguiçoso, enfim. Então, antes de mais nada, boa noite, né, Tiago? Se apresenta e depois fala um pouquinho sobre por que essas pessoas já tipificam essas crianças aí. Ei, Ivna, que bom que você está aí. Boa noite. Boa noite, É, Thiago. Boa noite, Tati. Bom, primeiro, boa noite, pessoal, né? Pessoal que está entrando na live aí. Quero agradecer a Tatiana pelo convite, né? Fico honrado em poder estar discutindo aqui, contribuindo um pouco, né, sobre esse tema que é de grande relevância, né? Principalmente para mim, tem uma relevância enorme na minha vida, uma vez que eu seja TDAH, então eu me identifico com isso na vida, não só na teoria e na prática clínica do que eu faço, mas minha vida é permeada por isso, né? Bom, vamos. Primeiro eu vou falar um pouco de mim. Acredito que a maioria das pessoas que estejam aqui já me conheça de alguma forma, mas meu nome é Tiago, né? Sou formado em psicologia, tenho mestrado em avaliação psicológica, mestrando em neuropsicologia, atuo com ênfase em neuropsicologia e também sou professor universitário, inclusive de alguns que estão aqui na live, né? Alguns que estão e que irão entrar são meus alunos queridos, né? Quero dar um alô a todo mundo aí. Muito bem. Você fala aí sobre a sua trajetória do TDAH, né, Thiago? Você foi essa criança irrequieta também? Como é que foi a sua infância, assim? É, sim, pelo lembrar assim de cabeça não me lembro, mas pelos relatos, né, da minha tia, da minha mãe, eu fui uma criança assim dessas que exatamente esses jargões assim, né, que é inteligente, mas não quer, é desinteressado, parece que não quer nada com a vida, né? Parece que só presta atenção naquilo que quer. Isso é clássico, cara, principalmente de mãe que procura ajuda e depois a gente acaba identificando que a criança tem traços, atende a critérios para TDAH. Ele não presta atenção em nada, mas aquilo que ele quer, ele presta, né? Isso são jargões, assim, são estigmas que o indivíduo que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade carrega. Vários deles são verdades, não são mentiras, né? Mas tem muita coisa que passa
acredito que por um mau entendimento ou por uma dificuldade de entendimento, né? Apesar de já se ter uma vasta literatura sobre isso, bastante coisa sobre, mas ainda é um tabu, né? Acredito que essa coisa da criança ser TDAH ainda é um tabu, né? Principalmente quando se trata de escola, né? Se identifica uma criança que foge do padrão, principalmente comportamental, eles já vão identificar ela como o famoso hiperativo, o famoso inquieto, e já vão querer rotulá-la de alguma maneira, né? Já vão querer de alguma maneira explicar aquilo. E a forma mais rápida de explicar isso é dando a ele um diagnóstico, um entender de TDAH, vamos dizer assim, que talvez ele tenha esse transtorno. E muitas vezes não tem, muitas vezes pode fazer parte do que a gente vai até falar sobre isso aqui, né? Pode ser por outras De coisas. um contexto, né? Uhum, de Do, um ou, do, contexto. ou Às do vezes, próprio desenvolvimento, né? Do próprio desenvolvimento da criança. uhum. Isso é uma coisa que você fala, é muito pertinente, né? Porque existe hoje essa vulgarização do termo TDAH, né? Eu acho que as Sim, pessoas aprenderam isso e todo mundo fala muito mesmo, o TDA, TDAH, enfim. Basta a criança ter um comportamento diferente daquilo que se espera dela, né? É sim. uma condição mais ou menos assim, né? Agora, como é, você falou do desenvolvimento, né? Como é que ocorre esses primeiros sintomas? Que é uma outra dúvida, né? Lá no espaço, a gente recebe, às vezes, crianças de 4 anos, a mãe querendo saber se já é TDAH. Como é feito aí essa condição do desenvolvimento? Como é feito os primeiros sintomas? Até porque uma outra condição que nos é muito comum lá no espaço também, né? É a galera lá do 6º ano, o menino lá de 11, 12 anos, que de repente apresenta o TDAH. Ele vinha bem na escola, mas aí agora ele é TDAH. Pode isso? Como é que é feito aí essa, essa condição do diagnóstico mesmo, né? Ó, é, a própria conceitualização, vamos dizer assim, desse transtorno, ela passa e passou por inúmeras reformulações e principalmente com o avanço dos estudos do cérebro, principalmente, que conseguiu realmente se identificar a causa do que é o TDAH, né? O TDAH hoje a gente sabe que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ele já foi um dia transtorno externalizante, ele já foi um dia transtorno de aprendizagem, mas nós sabemos hoje que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então, ou seja, é do desenvolvimento neurológico da pessoa e da criança, né? O indivíduo que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de uma maneira ele nasce, é uma condição neurológica, ele nasce com isso, né? Só que é aquilo, Tati, que a gente também estuda, por exemplo, em outras áreas como a genética, por exemplo. Nós temos uma, uma expressão genética que está sendo expressa nesse momento, algumas que podem ser expressas futuramente, outras que nunca serão expressas, outras que já foram expressas. Então, assim, tudo o que diz respeito a processo cognitivo, ao comportamento, o ambiente é completamente irrelevante. Então, assim, isso vai depender muito de como vai ser o desenvolvimento desse sujeito, né? Se esse sujeito ele foi exposto a situações que fez com que forçasse dele, ou que fez é, é, com que ele tivesse esses esforços que é encontrado no TDAH, eu acredito que rapidamente a gente identifica que o indivíduo, pelo menos, tem critérios para que futuramente ele atenda, né? O DSM-4, ele colocava que poderia diagnosticar com crianças inicialmente com 7 anos de idade, com TDAH. O DSM-5 já passou para 12 anos, ou seja, o diagnóstico mesmo de TDAH de acordo com a diretriz e manual estatístico, né, das patologias mentais que é o DSM que a gente tem, a gente pode dar um diagnóstico de TDAH na criança a partir de 12 anos, a partir da literatura dele. Só que a gente vê que inúmeros profissionais, inúmeras pessoas dão um diagnóstico até antes e de certa forma correto, né, para intervir, porque desde novo a gente consegue identificar comportamentos desde antes, né? Por ele, em algum momento da literatura, ter sido entendido como comportamento externalizante, que é aqueles comportamentos que destoam da maioria, né, que é a criança que tem, por exemplo, transtorno de conduta,
né, dificuldade de modular, de internalização de regra, de modular o próprio comportamento, esses facilmente são identificados. E por um período da literatura, o transtorno TDAH ter sido classificado como externalizante, isso faz com que várias pessoas entendam que ele ainda é isso, que simplesmente a criança tem um comportamento diferente, ela ser um pouco mais ativa, ela ser um pouco mais inquieta, ela precisar de um pouco mais de estímulo, ela seja TDAH. E não é bem assim, né? Hoje, o diagnóstico, como eu disse, é com 12 anos, mas a gente já consegue, em idades mais tênues, em idades mais novas, a gente já consegue identificar comportamentos que estão anunciando isso para a gente, né? Mas não quer dizer que já tenha que intervir de uma vez, principalmente de maneira medicamentosa, né? Existem outras maneiras para a gente intervir nisso, mas eu acredito que nesse período aí de 9, 10, 11, 12 já seja o período ideal para que a gente realmente caracterize que o indivíduo tenha um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E lembrar também que Uhum. não é um diagnóstico dos mais simples, né? Não é daqueles mais simples de se fazer. Agora, o que caracteriza, Tiago, isso é uma outra pergunta que eu acho que chega muito na cabeça das pessoas, né? O que caracterizaria, então, o transtorno em si? Porque meu filho é super levado, né? A gente conhece crianças super levadas e tal, mas assim, que não tem um prejuízo. Tá indo bem lá, enfim, a escola ainda não chamou e tal. Qual seria esse marcador, vamos dizer, que pô, a gente acendesse a lanterna super amarela mesmo para que aquela criança precise de uma intervenção mais específica, mais direcionada? Tá. Ó, primeiro que não é errado se um professor identificar que uma criança está tendo dificuldade de aprender, está tendo dificuldade de focar a atenção e está tendo dificuldade de ficar quieto, não é errado que o professor peça aos pais para que procure auxílio, tá? Primeiramente, deixar isso bem claro. O errado está em identificar uma criança que é dar um falso positivo para ela, é dizer que ela tem uma coisa que ela não tem. Eu digo isso a todo momento para os alunos que eu dou aula e me preocupo muito isso na clínica, porque o falso positivo eu acredito que seja uma das piores condições diagnósticas que tem, porque você vai estar tratando de uma coisa que a pessoa não tem. Ou seja, você está gastando tempo, dinheiro, investimento da pessoa, tratando de uma coisa que ela não tem, né? Agora, é, toda criança ou adolescente que realmente apresentar dificuldades escolares, principalmente no que diz respeito a ensino-aprendizagem, a foco de atenção, a processamento de informação, né? E isso tendo comorbidade com comportamento, com inquietação, com dificuldade de ficar sentado, de internalizar a regra, uma criança que enfrenta, que tem muito enfrentamento, né? É, essas já são crianças que a gente já pode dizer assim, essas a gente já pode de alguma maneira direcioná-la para um olhar mais clínico, uma avaliação mais clínica, um olhar mais atento, tá? Uhum. Agora, a questão, uma coisa é o que nós observamos no ambiente ecológico, no ambiente das pessoas. Outra coisa é o que ela realmente vai apresentar dentro de um consultório, nas avaliações e nas tarefas que têm que ser feitas. O que realmente caracteriza um indivíduo que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade vai ser o desempenho dele em uma série de tarefas que ele tem que cumprir, em um protocolo de tarefas que ele tem que dar conta de cumprir, juntamente com relatos da escola, da família e aquele resultado dentro do consultório. É muito importante, pessoal, entender que quando se trata de criança, principalmente, essa tríade, né, consultório, família e escola, ela tem que existir sempre. O profissional no consultório não faz nada sozinho, o professor lá não faz nada sozinho, a família não faz nada sozinho. Isso tem que ser uma interação. Esses três sistemas têm que falar a mesma língua, vamos dizer assim. Senão, a Uhum. coisa vai desandar de alguma maneira. Tá? Mas o que vai caracterizar é o desempenho que essas crianças, esses adolescentes vão ter, que é bem distoante, assim, é bem discrepante, a gente nota a diferença muito grande, e principalmente em algumas funções específicas, né? Em algumas questões específicas. É, não sei se vai ter pergunta sobre isso mais lá na frente, mas eu acho que já dá para discorrer isso agora. O que marca realmente um indivíduo que tem TDAH
são dificuldades com funções executivas. É o que vai marcar ele. É o que vai fazer com que a gente realmente ligue o alerta e fale, opa, esse cara aqui, ele está atendendo a critérios sérios para ter isso. E é sempre importante entender que mesmo nós, profissionais, né, eu como atuo com ênfase em neuropsicologia, você como neuropsicopedagoga, ou um próprio psicólogo, sozinho não é a maneira ideal de se dar um diagnóstico desse. Né? É bacana a gente encaminhar para um colega nosso, principalmente neurologista, algum outro profissional, para ter um olhar diferente, para ver se o que a gente está vendo é a mesma coisa que outros profissionais veem. Mas as principais tarefas que esses indivíduos vão ter dificuldade são tarefas com atenção, foco de atenção, principalmente quando requer que ele tenha foco de atenção por um tempo prolongado. Eles vão cansar facilmente, eles vão desistir facilmente. Tarefas que tenham resolução de problemas imediatas, eles vão ter dificuldade. Tarefas que avaliam a memória de trabalho, eles vão ter dificuldade. Né? As nossas funções executivas elas são divididas em dois tipos, frias e quentes, que a gente divide ela classicamente. As funções executivas frias são aquelas que têm relação com processamento cognitivo, puramente cognitivo. Né? E as funções executivas quentes, elas já têm mais cunho emocional. É a impulsividade, é a ansiedade, essas interferem também. O TDAH ele vai ter dificuldade nas funções executivas frias, ou seja, o processamento cognitivo relacionado às funções executivas. Memorização, processamento da informação, foco de atenção, principalmente prolongado. Daí, Tati, que essas crianças vão ter mau desempenho na escola, sabe? O mau desempenho na escola, principalmente no ensino-aprendizado e na nota, é um indicador primordial de um indivíduo TDAH. Ah, Thiago, mas tem aquelas pessoas que são, mas que tiram boas notas e não sei o quê. Tem você aí, né? Que, cara, existe algumas condições que são fatores protetivos frente a qualquer condição psiquiátrica. Né? E dentre uma delas, a inteligência é um fator protetivo frente a isso. Sim. Então, por isso que é interessante identificar. O interessante não é identificar só que o indivíduo tem um transtorno. O interessante é identificar no que ele é bom. Ele tem capacidade intelectual boa. Ele tem uma série. Ele está arrebentado em uma série de coisas, cara. A gente sabe disso. Mas o que ele tem de bom que a gente pode pegar, fazer com que ele crie engajamento, que engajamento é tudo na vida. Né? Aí você imagina uma criança que está apanhando de todos os lados, não está aprendendo, em casa está sendo reprimida, né? Com os colegas vai ter problema, porque o cara é imediato, tudo que ele quer na hora, e o ambiente não é assim, a gente sabe disso. Então, a gente tem que entender o que ele tem de bom. O mínimo de capacidade cognitiva e intelectual que esse indivíduo tem já é um indicador bom para que a gente estimule, para que ele comece a ter essas percepções mais valorosas da vida, e não somente de que ele não consegue, de que tudo vai dar errado, sabe? Mas, Você. pode falar. Não, pode concluir. Não, o que vai demarcar são dificuldade de tarefas e funções executivas, mau rendimento em escola, principalmente no que diz respeito ao ensino-aprendizagem, né? E tem tipos também de TDAH, e a gente tem que entender. Tem aquele que é do tipo só desatento, do tipo só impulsivo e do tipo combinado. Né? Vai ter aqueles E que é vão ter dificuldade. nesse sentido que eu ia entrar, porque a gente consegue reparar muito lá na escola, né? Assim, no ambiente escolar, a gente consegue reparar mais facilmente as crianças agitadas, né? Sim, As hiperativas ou as impulsivas. O desatento, que é aquele que vai ter o desempenho mais para baixo, mas que está lá sempre voando, mas ele é quietinho, né? Ele é aquela criança quieta, ele não dá sim, trabalho para a professora. Ele é que é o perigoso, assim, da gente não vê-lo, né? sim. Porque no sentido comportamental ele vai ser mais contido. E as pessoas têm na cabeça que o TDAH é o inquieto, né? E não é sempre assim. Existem pessoas que são TDAH do tipo desatenta, né? E elas têm dificuldade com a atenção. E isso é uma coisa interessante para se atentar, porque com as meninas principalmente, isso ocorre muito. Né? E a gente não percebe isso. E depois isso vai lá na frente, principalmente na adolescência, isso vai criar problemas a nível de personalidade ou de até mesmo humor para os meninos. Porque o menino ele pode externalizar o comportamento hiperativo dele. É socialmente aceito isso.
As meninas elas têm que Uhum. conter mais os comportamentos. E as meninas elas expressam mais TDAH do tipo desatento. E quando não tratado, isso é uma condição que a pessoa pode ir embotando, trazendo para ela essas dificuldades que ela tem e não falar sobre isso. E isso lá na frente depois vai ter repercussão no humor, na personalidade e no temperamento de. Por que que, por exemplo, as adolescentes, se a gente for pegar da parte do desenvolvimento de adolescente para adulto para cima, por que que as meninas e as mulheres apresentam mais transtorno psiquiátrico e de humor do que o homem? Né? É porque elas, socialmente, vocês são mais obrigadas a conter isso. Então, em algum momento, isso vai vazar na personalidade e no humor. Aí você vai ver o índice de borderline em mulheres são maiores, o índice de bipolaridade em mulheres são maiores. E quando você vai ver, a base disso pode ser um TDAH lá atrás que não foi tratado. Uhum. Né? Não foi E tratado, que ninguém percebeu, né? ninguém percebeu, ela não pôde externalizar esse comportamento, ela teve que embotar isso. E isso depois vaza, de alguma maneira isso vaza no comportamento. Né? Aí isso vaza Uhum. no temperamento, na personalidade ou no humor. Né? E uma outra coisa também interessante, Tati, que tem que ser observado desde o início, é as comorbidades psiquiátricas que o indivíduo TDAH tem, que são várias. Né? Dentre elas, principalmente, a ansiedade, dificuldade com regulação de impulso e tendência muito grande ao humor deprimido. Isso são, assim, comorbidades clássicas que o TDAH tem. Então, isso já mostra Uhum. a multiplicidade sintomática que o indivíduo apresenta. Né? E quando não tratado, como eu disse, isso vai repercutindo e dificultando cada vez mais. Né? Então, quando É, identificado a desde o importância de uma início, intervenção precoce, né? a importância do diagnóstico, quanto mais precoce, vai apontar o prognóstico que essa pessoa vai ter. A qualidade do prognóstico vai depender do quanto mais cedo esse indivíduo for diagnosticado. Muito porque o Uhum. tratamento psicofármaco ele tem mais eficácia até uma determinada idade. Dependendo depois, ele tem eficácia? Tem, mas não é a mesma. Isso vai caindo com o tempo. Agora, apesar de ser um transtorno do neurodesenvolvimento, o TDAH ele é para sempre TDAH, né, Thiago? Vai É, sempre é um, requerer alguma não intervenção necessariamente, mas, como eu falo, alguma atenção? Como é que eu podia sim, expressar isso? o indivíduo TDAH, ele é TDAH, é um transtorno do desenvolvimento neurológico dele. Ele é isso, ele vai ser assim. Então, o que a gente busca e tem que buscar é fazer com que ele se adapte cada vez mais a essa realidade dele e criar estratégias para que ele consiga lidar com isso. A gente tem hoje literatura vasta que mostra que estratégias metacognitivas são estratégias muito eficazes para tratamento de TDAH. Você fazer com que essas crianças, né, ou adolescentes, vão tendo capacidade de resolver problemas por outra via, que não seja somente o foco de atenção, é muito interessante. Então, assim, mas uma vez TDAH, ele é isso, né? Ele é isso. Teve uma pergunta aqui, Tati, me parece, de Isso. A uma Luciana está pessoa, perguntando se existe o Luciana. excesso de atenção, um tipo de pensamento acelerado. Eu acredito que seja aquela pessoa que pensa várias coisas ao mesmo tempo, né? Comorbidade com pensamento acelerado é muito comum no TDAH também. Vários TDAHs têm pensamento acelerado como comorbidade. Isso aí, no caso, esse excesso de atenção, o que ocorre? Muita gente acredita que o cérebro de um TDAH é hiperativo. E, na verdade, não é. É hipoativo. Né? A área frontal, que é a área que deveria estar sendo estimulada quando o cara tem que prestar atenção, ela não está sendo estimulada. Então, outras áreas fazem o papel dela, por causa da neuroplasticidade do cérebro. Daí a hiperatividade, porque essas outras áreas têm relação com questões motoras. Né? Então, o neuroestimulante que as pessoas tomam, o Ritalina, por exemplo, vai estimular a área frontal para que aumente a capacidade de prestar atenção. Então, na verdade, o cérebro de um TDAH, a atenção dele não é hiperativada, na verdade é hipoativada. Mas ele tem muitas vezes comorbidade com o pensamento acelerado. E outras questões, né, que montam o perfil neuropsicológico é o baixo controle inibitório, que faz com que o cara se distraia Uhum. facilmente, então faz com que ele pense em mais de uma coisa ao mesmo tempo, ele necessita de mais de um estímulo ao mesmo tempo, a baixa flexibilidade cognitiva. Então é um perfil, cara, que vai fazer com que ele tenha esse comportamento que não é dos mais adaptativos, mas que
tratado, né, sabendo da condição dele, sendo bem encaminhado e tratado, ele consegue vencer isso e consegue sim fazer coisas até surpreendentes, que muitas pessoas até duvidam que ele consiga. Agora, existe também uma coisa que a gente ouve muito, são os pais, aqueles pais assim, que já não sabem mais o que fazer. Não necessariamente com uma criança já com o diagnóstico, porque geralmente quando tem o diagnóstico, ela já está nas terapias, né? Então a gente já está conduzindo essa criança. Agora, uma criança com todo esse perfil que você está falando, ou já diagnosticada mesmo, como a gente conduz melhorias de comportamento enquanto pais, assim? Como é que a gente pode conduzir, manejar esse comportamento? Que orientações você daria para os pais das crianças com TDAH? Tá. Bom, eu acho que primeiro é entender que o filho dele tem dificuldades, não é porque ele quer, é uma condição dele. Eu acho que a aceitação é primordial nisso, né? O que eu vejo é muitos pais terem dificuldade de aceitar a condição do filho. E realmente acreditarem que aquilo é porque ele não quer. É porque ele não quer melhorar, é porque ele não está interessado na escola, é porque ele não está interessado nas coisas que realmente são valorosas para a vida. A gente gosta de dizer o que é valoroso para a pessoa, né? E isso é uma condição que eu acredito que é interessante que a pessoa propriamente se desenvolva. Então, eu acredito que a aceitação dos pais é um passo, é o primeiro passo e um dos mais importantes nesse caminho que os pais, né, de TDAH percorrem. E uma outra questão uma vez aceitando, procurar entender quais são realmente as dificuldades que o filho vai apresentar. Porque o que eu vejo são, os pais levam, têm o diagnóstico, aí começa a tratar, mas os pais não se interam da condição do filho. Acreditam que ele medicado e ele no neuropsicólogo, no psicólogo, seja lá qual um psicopedagogo, qual profissional seja, ele vai sair dali melhor, né? Eu repito, primeiro, para a condição de diagnóstico, ele tem que apresentar dificuldades não só na escola, essa dificuldade tem que ser em mais de um ambiente. Então tem que ser na escola, nas atividades que você está avaliando ali em casa, por exemplo. Tem que afetar em mais de uma esfera da vida dele, nos colegas, né, na escola, na relação familiar. Então, assim, e isso também serve para o tratamento. O tratamento ele tem que ter um engajamento também por parte dos pais, né? Não adianta achar que eu vou levar meu filho, vou medicar meu filho, ele está entrando naquela porta ali que está escrito neuropsicólogo e ele vai sair dali melhor. Ele pode sair dali melhor, né? Ele pode sair dali melhor, mas vai depender de uma série de fatores. E dentre esses fatores, o engajamento dos pais é extremamente importante. Uma das formas terapêuticas mais eficazes que a neuropsicologia tem de intervir é treinamento aos pais, exatamente por isso. Porque os pais não. Mas é uma condição difícil de entender também, né, Tati? A gente tem que compreender isso. É difícil até para profissionais compreenderem minuciosamente que condição que está fazendo com que esse cara tenha essas dificuldades que ele tem. Apesar dele não apresentar ser burro, de não ser desprovido de inteligência. Então, por que ele está funcionando assim? É porque tem uma série de coisas que está em volta à inteligência dele que está dificultando que essa inteligência dele expresse, que essa resolução de problema dele expresse. Então, assim, esses jargões clássicos de que paciência, né, ajude, entenda, não cobre além do que ele possa, nunca compare ele com irmãos, com colegas, né? Ah, mas o vizinho diz que o filho dele também tem TDAH, mas ele consegue. Cara, o vizinho é o vizinho, o filho dele é o filho dele. O seu filho é outra estrutura, é outra pessoa, são outros processamentos, né? É, essa psicoeducação, né? Essa coisa de que os pais devem estar junto no consultório com os filhos, isso tem que ser real. Isso não tem que ser só terapia, teórico. Isso não tem que ser só teoria. Isso tem que ser prático, né? Eu sei que a vida ela vem se tornando corrida. Ultimamente é uma paradeira corrida, né? A vida está parada, mas continua corrida do mesmo jeito. Mas os pais têm que serem presentes. Eu sempre tento fazer com que os pais
ficam presentes com meus pacientes. Eu sempre peço para que eles venham, dou feedback de resultados. Eles têm que ficar inteirados, porque a participação deles é de extrema importância, né? E também com o Uhum. tempo depois, eles vão ficando inteirados com os protocolos estimulativos que vão sendo passados para os filhos dele. Então eles mesmos já vão auxiliando o filho a fazer a tarefa, já criam uma rotina para que ele ou ela cumpra aquelas tarefas. Isso é de extrema importância, uma vez que o TDAH detesta a rotina, cara. A gente não se dá, eu Uhum. já estou falando a gente no plural, porque não, a gente não se, assim, o novo tem que ser presente. Então, O desafiador, né? o porquê que a estrutura TDAH, ela é uma estrutura, não é que é perigosa, mas ela é, no mínimo, tendenciosa a comportamentos desviantes lá na frente. Porque o cara tem uma série de capacidades para fazer com que ele tome decisões de risco. Isso é fato. O controle de impulso, por exemplo, o baixo controle inibitório, vai fazer com que ele queira o, o prazer imediato em detrimento de um planejamento futuro. E isso a gente Uhum. sabe que na vida adolescente para adulta já começa a ser perigoso. Aquela coisa de que eu vou ou não com meu colega para aquele lugar, eu entro ou não nesse carro, eu faço ou não isso. Isso são decisões que vão requerer o quê? Funções executivas quentes. As nossas tomadas de decisões são todas emocionais. As pessoas acham que é cognitivo, mas não são. As nossas decisões elas são tomadas quase que puramente emocionalmente. Esses indivíduos vão tendo o que, né, é chamado na literatura, principalmente da Mar, chamou de biomarcadores emocionais, tendenciosos e nocivos. Por quê? O ambiente da escola é hostil. Em casa, os pais muitas vezes não têm paciência. Então ele vai internalizando isso emocionalmente. É quando ele tem que tomar uma decisão, ele não tem o aparato emocional necessário para isso. E o que, que ocorre? Tomar de decisão de risco. A literatura mostra que indivíduos TDAH se envolvem mais em uso crônico de drogas, em crime, em Uhum. acidente de trânsito, em homicídio, em uma série de coisas, né? Então o problema está além da dificuldade da escola. A dificuldade da escola é o que nós devemos se atentar no início, para que isso lá na frente não impeça ele realmente de se desenvolver de uma forma adaptativa, né? Então a É a gente ponta tem do que iceberg, né? é o que mostra que, ó, esse cara aqui está precisando de ajuda, a gente tem que ajudar ele mesmo. Porque tem alguma Uhum. coisa aí que está errada. Então, assim, pais, paciência, vamos inteirar, vamos entender realmente o que está ocorrendo, por que ele é desatento, por que ele não está querendo ir na escola, por que ele detesta matemática, por que ele não quer ler um livro. Minha irmã está dando um oi aqui. Oi, Ale. Eu tenho, só dei um oi para minha irmã aqui. Família é família, né? Então, É claro. buscar se inteirar nisso, né? É, e tá junto, tá? E tá junto, porque eu digo que se não tratado, isso lá na frente pode ter resultados no mínimo nocivos para ele. E isso é o mínimo que eu digo mesmo, que pode trazer coisas. é, eu já fiz pesquisa, por exemplo, com dependentes químicos, e quando avaliei, e a literatura mostra isso, nas clínicas que eu fui, mais de 85% deles atendiam a critérios para TDAH. Mais de Uhum. 85% deles. Então, assim, por isso que uma época da literatura entendeu como transtorno externalizante, porque isso Tem fica alta mais relação, né? claro no comportamento. Mas a dificuldade está aqui dentro, só que isso manifesta no comportamento, né? Você vai ver o cara não para emprego, não dá bem na Uhum. escola, não dá bem na faculdade. Aí você acha que o comportamento é externalizante, mas não é, é do neurodesenvolvimento, tá tudo aqui. A gente tem que trabalhar isso aqui E isso dele, que que é você o fala comportamento tem, motor. tem, tem uma fundamentação assim, fantástica, né? Porque eu costumo falar muito isso, as doenças invisíveis. Porque quando a Exatamente. gente trata de um autista clássico, por exemplo, ele tem marcadores, estereotipias, que você olha e você fala, aquele ali, Aqui, sim. ele tem o transtorno do espectro autista. Uma síndrome de Down, a mesma coisa. E por aí vai, né? Até algumas doenças psiquiátricas mesmo, você olha para a pessoa, você percebe que ela, no estereótipo dela, que ela tem algo. Agora, o TDAH, ou os transtornos específicos de aprendizagem, ele não tem cara. E aí Não. fica muito nesse estigma, né, que as pessoas têm, realmente de achar que aquela preguiça, aquela baixa motivação, ela é proposital. Ah, mas para videogame ele tem vontade. A gente ouve muito isso, né? Para videogame, para futebol, ele quer brincar, ele só não quer o estudo. Então, existe realmente esse estigma
E o que você fala é muito importante, a gente tomar essa consciência de que o TDAH, ele não realiza aquele comportamento para confrontar, né? Ele, às vezes, ele até tenta, né, Tiago? Às vezes dá conta do comportamento, do próprio pensamento, Sim, mas sem intervenção, sem mediação, ele não consegue, né? não. E uma coisa interessante que você disse aí, primeiro deixa eu só ver aqui uma pergunta de uma pessoa aqui. Angel, cadê? Ela Eu está não vou perguntando ser. sobre a patologia, o que a gente até falou a respeito da vulgarização do TDAH, né, atualmente. O que eu falo sobre isso é, para mim, falta de conhecimento por parte de quem olha para o comportamento dessa criança, né? É a vulgarização de um transtorno que ele é multifacetado, ele é multicomportamental, ele é multidisciplinar e a gente quer olhar ele só com um olhar, então a gente vai estar olhando de forma enviesada, né? E outra coisa, o cérebro da gente Uhum. encontra aquilo que a gente quer procurar. Se a gente quer ver uma criança TDAH, a gente vai ver uma criança TDAH mesmo, uma criança que está quieta. O cérebro encontra aquilo que ele É procura, verdade. né? Mas o que você disse, hoje a literatura atual neuropsicológica tem mostrado que há uma comorbidade muito grande nessas estruturas que você citou. E, por exemplo, existem indivíduos que eles são TDAH de base e têm traços autistas como comorbidade. Indivíduos que são autistas de base e têm traço TDAH como comorbidade, transtorno de aprendizagem como comorbidade. Aí você vai ver, tem deficiência intelectual leve como comorbidade, né? Tem pacientes assim, na clínica, com a série de comorbidades, você vai ver, o cara apresenta um pouco de tudo. É possível? Claro que é possível, né? O nome disso é comorbidade. É muito comum essas estruturas serem comórbidas, né? O indivíduo TDAH apresentar dificuldade de aprendizagem, não ser transtorno de aprendizagem. O TDAH não é um transtorno de aprendizagem, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas durante muito tempo as pessoas acharam e ainda acham que é um transtorno de aprendizagem. Por quê? Porque ele afeta, ele destrói a aprendizagem do cara. É, como que é feito o processamento de aprendizagem? Qual que é o canal de porta de entrada do processamento na nossa mente, gente? A atenção, cara. Atenção. Eu Uhum. foco o estímulo pela via sensorial, seja ela auditiva ou visual. Isso começa a ser processado a nível de memória de trabalho, que é chamado hoje memória de trabalho, que um dia foi chamado de memória de curto prazo. A partir disso, quando eu associo, eu reverbero isso que eu armazeno. Então, se você tirou a atenção do cara, você tirou o quê? Tudo. Você tirou a Uhum. captação de estímulo do cara. E quando ele capta distorcido. Você vai ver o cara aprendeu tudo errado, né? Se aprendeu, porque o cara não tem atenção. Você está querendo que o cara aprende equação de segundo grau. Ele não consegue prestar atenção na tabuada, cara. Ele não decorou ainda a tabuada. Porque ele não tem atenção, gente. Se você priva o indivíduo da atenção, você priva o processamento da informação. Não, e a aprendizagem escolar, naquela sala de aula clássica, do jeito que a gente E, conhece, sabe que existe muito, né? A maioria das nossas escolas ainda são aquelas escolas tradicionais, ela exige muito disso que você está falando, porque o professor vai estar falando, o aluno vai ter que estar copiando ou escrevendo, enquanto houve uma explicação, sem eles ter esse gerenciamento da atenção efetivo, né? sim. Então, como é que ele vai ter um bom desempenho acadêmico, né? E aonde que surge a patologização do TDAH que a nossa colega disse aqui? Eu gosto muito de ouvir a galera de BH, o Vitor Rassi, o Malloy falar sobre isso, porque o Malloy também ele é TDAH, né? É um cara que eu acompanho muito a literatura dele, acompanho muito vídeos dele. Quando se trata de TDAH, eu gosto muito de ver ele. Quando se trata de educação, eu gosto muito de ver o Vitor Rassi. O Vitor Rassi ele fala da educação brasileira hoje de um jeito, eu acho até cômico o jeito que ele fala. Mas É. é fato, assim, uma das coisas que explica isso, para a nossa colega que perguntou aí, a criança hoje, ela tem em casa inúmeros estímulos, né? Inúmeros. A gente tem o celular, o tablet, a televisão, que é Smart TV, que é a televisão que pode ser celular, que pode ser computador, o computador que é celular, a gente nem sabe o que é mais o que, né? O celular é computador, o computador vira televisão. A criança tem 1 milhão de estímulos. Ela chega dentro da sala de aula, o cara tem um quadro, uma caneta na mão. Como é que você vai aprender a atenção de uma criança dessa hiperestimulada do cérebro? Ela vai ficar inquieta, gente. Ela não vai focar atenção. Ela não precisa nem ser TDAH para não focar atenção. O número de estímulo que o cérebro dela precisa não vai estar sendo atendido, cara. Você tem lá uma caneta, um quadro
e por isso que eu tiro chapéu para professor, cara. Ainda mais de ensino básico. Tem que ser muito bom. Vocês são fantásticos, né? Porque para aprender a atenção dessas crianças é muito difícil. Aí daí surge o comportamento distoante. O cara não vai conseguir ficar sentado porque está chato aquilo que está vendo. Ele não vai prestar atenção porque não quer prestar atenção naquilo, ele quer jogar Free Fire. Ele não vai, entende? Então, mas é verdade, né? É fato. Não, eu E tô a rindo do gente. Free Fire, porque o Free Fire é uma pandemia, o Free Fire agora Não, também. Todo é, mundo uma fala do pandemia Free que já Fire. me pegou uma época. Eu já joguei Free Fire também uma época. Jogos é bom. Tem o Emanuel da UFMG também que fala muito É, ele, sobre ele os vai estar aqui jogos. comigo, ele dia 10 de Vai. junho, ele vai ser Ah, meu, que, vai estar ó, conosco galera, aqui, show de pode bola. assistir com o Emanuel, ele é foda. Vai É, falar exatamente sobre essa condição de uso de os jogos. games, uso de tela. Eu ouço ele muito. Eu encontrei com ele uma vez que estava no mestrado, ele aparece no Rio Grande do Sul, encontrei com ele lá, não trocamos uma ideia do caramba. Ele é um cara que defende muito essa questão de jogos. Quando surgiu aquelas duas crianças que matou aquele pessoal lá em Suzano, que culparam o jogo em si, ele foi um dos caras que levantou a bandeira e foi mostrando isso. Os jogos é altamente estimulativo, gente, é muito bom. O problema está na estrutura que está jogando o jogo. Né? Então, essa coisa que eu falo que existe o TDAH dos pais estarem inteirados, entender do comportamento do filho, isso existe para qualquer coisa, gente. Porque hoje a internet, os jogos, eles são altamente estimulantes e um número de informação gigantesco. Então, assim, se a gente tem um indivíduo que já tem tendência a ter comportamento é, intermitente explosivo, ele tem tendência, ele tem baixa tolerância à frustração, ele tem comportamento intermitente explosivo, ele tem uma combinação de traços de personalidade que vai tendenciar ele já a ser agressivo por natureza. Ele ter contato com jogos agressivos, normalmente ele vai desenvolver um quadro de externalização disso. Uma hora ele vai ter que passar isso ao ato. Né? Que até a psicanálise fala isso. Vai ter que passar o ato. E o passar o ato é o quê? É o comportamento. Né? Então o problema não está no jogo. O jogo é altamente estimulativo. O problema está na maneira que esse jogo é manejado pelas crianças, pelas famílias e por todo mundo. Eu entendo que eu não tenho filho ainda, eu tenho sobrinho, inclusive essa irmã que me deu duas sobrinhas maravilhosas, mas eu sei que é difícil você monitorar filhos 24 horas por dia. Impossível, né? Então, como que a gente faz? Tendo uma boa relação, cara. Se você tem uma boa relação com seu filho, ele vai ser verdadeiro com você, ele vai te falar as dificuldades dele, e você vai poder ajudá-lo, além do profissional que já está cuidando dele, do psiquiatra, do neurologista, do neuropsicólogo, da neuropsicopedagoga. Essa interação dos pais, ela tem que ser presente. Tá? Ela tem que ser muito presente. E uma outra coisa nova também, na clínica, principalmente relacionada ao TDAH, é o que a gente chama de avaliação ecológica, ou seja, avaliação do indivíduo no ambiente dele. Né? Isso é uma coisa que tem que ser muito utilizada. Daí a importância dos pais e de terceiros estar dentro do consultório. Porque quem que vai mostrar como que esse indivíduo é no ambiente? A gente não pode ser invasivo, botar câmera na casa do cara, querer saber como é que é o comportamento. A gente busca isso no heterorrelato, alguém que vai nos relatar sobre esse sujeito. Daí trazer a família, os professores, para a clínica, ou pessoalmente, ou não pessoalmente, ou você pede um relatório da criança, você envia escalas para que os professores respondam, e você ter essa interação é sempre interessante. Isso é uma das questões primordiais, porque os pais eles têm participação ativa nesse tratamento desses indivíduos. E aqui, Quando você fala a questão do pai, houve uma pergunta a respeito do TDAH ser criativo. Daqui a pouco você responde. Mas a questão do pai, eu vou fazer uma seguinte analogia, assim, que eu já falei isso para as minhas alunas até de pós-graduação. É muito tolo, às vezes, o pai pensar que o menino vai ficar proficiente em inglês indo à aula do curso de inglês 2 vezes na semana. Né, que ele vai sair ali falando pelos cotovelos. Se ele não fizer a tarefa de casa, se ele não não ficar ouvindo música em inglês, se ele não for estimulado para aquilo. Então é a mesma coisa a terapia. Não é uma vez na semana no consultório, né, Tiago? Que você vai jogar um pó lá de pirlim-pim-pim e que o menino vai ficar curado, na teoria. Sim. Na verdade, exige um esforço, uma participação da família aí, né, como um todo. Agora responde a colega sobre o TDAH ser criativo e depois eu quero entrar
A gente faltam 15 minutos só para a gente de tempo aqui. Não, Eu quero passou entrar num rápido. outro contexto, passar rápido, né? Que é a questão da escola, né? Se o TDAH ele tem ou não direito a um PDI, dependendo do nível de gravidade, qual o entendimento que você faz sobre esse contexto? Mas antes Tá. responde a questão da criatividade. Primeiro assim, a criatividade, não existe relação entre, pelo menos na literatura, entre TDAH e criatividade. Existe relação entre, a criatividade ela tem um componente da inteligência. O indivíduo, ele ser criativo e inteligente, e a inteligência desse cara, dessa pessoa, faz com que essa necessidade dele prestar atenção em mais de um estímulo seja utilizada de forma boa e positiva. Então, às vezes, você pega um indivíduo que é TDAH, que ele é criativo por quê? Porque ele dá conta de estudar, ouvir música e ler um outro artigo ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que ele tenha uma capacidade de processamento de memória de trabalho, muitas vezes, acho que eu apertei um botão errado aqui, peraí. Aí, voltou. Muitas vezes maior do que outros indivíduos, né? Ele, ele consegue processar mais que uma informação ao mesmo tempo, e além de processar, ele pode ter a capacidade também de armazenar, mas isso vai depender de fatores, como eu disse, principalmente relacionados à inteligência, né? Se o indivíduo é inteligente, ele é criativo por natureza. E se ele é inteligente e é TDAH, com o tempo de vida e também estimulação e tratamento, ele pode converter isso, cara. Ele pode pegar aquilo que seria altamente nocivo a ele e trazer isso para uma esfera mais positiva e mais criativa. Ele pode pegar essa necessidade dele de estar fazendo mais de uma coisa e tornar isso em criatividade. Então ele pode produzir mais, na verdade. Ele pode, mas ele também vai ter uma série de outras coisas nele que tem que ser revistas, né? Porque o TDAH Uhum. não é só a produção. O TDAH tem as questões de funções executivas clientes, como eu disse. A tomada de decisão dele vai ser sempre tendenciosa. Ele vai ser um cara que vai ter dificuldade de modular temperamento. Então são pessoas que são muitas vezes explosivas. E isso é coisa que ele vai ter que saber lidar com isso a vida inteira. Por isso a importância também da terapia nisso, né? A terapia é de extrema importância para que ele dê conta dele mesmo. Porque muitas vezes ele não vai dar conta dele. Ele não vai dar conta do volume de coisas na mente dele, na cabeça dele, do tanto que ele pensa, do tanto que ele precisa estar ativo, da impulsividade. Então a terapia também é importante nisso, tá? Qual que é a Autoconhecimento, de uma forma geral. A sim, questão que eu te perguntei é sobre a escola. Qual a sua opinião a respeito das adaptações necessárias para um aluno que seja TDAH? ó, primeiro, assim, uma das questões que eu atribuo a esse excesso de diagnóstico errado, principalmente em TDAH, diz respeito a, ao olhar enviesado da escola, muitas vezes, em uma criança que tem que é inquieta, por exemplo. Isso pode fazer parte só do desenvolvimento dela. Então, assim, uma vez o indivíduo diagnosticado, né, a escola tem que se inteirar como que esse indivíduo, de alguma maneira, funciona. Como que é o funcionamento dele? Tá, ele não consegue parar quieto, ele tem dificuldade de atenção, mas o que pode ser feito? Daí a importância de trazer para dentro do consultório e da clínica a escola e os profissionais que estão com essa criança também, né? Você demonstrar para ele quais são, porque uma vez feita a avaliação, o neuropsicólogo, por exemplo, ele não vai se empreender somente na atenção. Ele vai avaliar uma série de estruturas, né, neuropsicológicas do indivíduo. Então você vai ter um perfil neuropsicológico dele. Você tendo o perfil neuropsicológico dele, você vai ter as dificuldades dele, que são clássicas no TDAH, mas você também vai notar algumas coisas que ele tem capacidades. E você esclarecer isso para o professor, para a escola, é interessante, para que eles também trabalhem dentro dessa linha. Para que eles também ajudem e estimulem aquilo que o indivíduo tem de facilidade, de mais facilidade, né? Não adianta você querer que o indivíduo, por exemplo, TDAH do tipo combinado, faça a prova na sala com 27 alunos, com todo mundo falando na cabeça dele. Ele não vai fazer a prova, cara. Ele vai afundar na prova, ele vai suar a mão, ele vai ficar ansioso, ele vai passar mal ali dentro. Ele não vai dar conta de fazer. Então, assim, os professores também se inteirar disso, buscar entender
como que esse indivíduo funciona, quais são os principais pontos negativos dele, mas também quais são os pontos principais positivos dele, a questão da criatividade que a colega disse, no que ele é bom então, no que ele é criativo. É interessante, né? E também tem as questões adaptativas, né? Existem alguns indivíduos que o TDAH é tão invasivo que isso faz com que ele retroceda muito o aprendizado dele. Então, ao invés dele seguir desenvolvendo, ele vai, na verdade, retrocedendo no aprendizado, porque o TDAH também ele tem tipos combinados, ele tem os tipos, né? O tipo combinado, vamos dizer que seria é, uma condição mais preocupante, mas ele também tem essas questões do quanto é invasivo no desenvolvimento do sujeito. Dependendo do grau de TDAH do sujeito, o ensino-aprendizagem dele pode ser totalmente comprometido se não trabalhado. Ele não vai desenvolver na escola. Ele vai sair da escola. Em algum momento ele vai sair da escola. Então, vai evadir, né? sim, ele vai evadir. Então, por isso que tem que se procurar, tem que se inteirar, tem que buscar entender, tem que buscar procurar entender quais são os melhores recursos que se tem hoje, o que está sendo trabalhado com essa criança ou esse adolescente dentro do consultório, o que pode ser feito, né? Porque ainda existe, Tati, um distanciamento muito grande entre, entre essa tríade que eu falo. Eu ainda vejo muito isso. Um distanciamento entre o profissional que está tratando, a escola, os pais, né? Quando isso se conversa, é em momentos muito peculiares e muito pouco. E isso tem que ser muito mais inteirado, né? Os professores têm que estar mais junto nisso. A escola tem que procurar saber mais dessas condições. E dependendo do grau de invasão do indivíduo, ele vai precisar sim de um PDI, ele vai precisar sim de um apoio, ele vai precisar sim de um tipo diferenciado Maísa, Pode falar. Maísa está falando, Maísa é nossa secretária de educação, né, Maísa? Boa noite para você, obrigada por estar aqui. E ela está colocando quanto é importante essa parceria realmente entre escola e família, né? Para que tudo Exatamente. ocorra, né? E se Exatamente. não houver esse diálogo, né, Sim, entre família, escola e os profissionais que fazem a terapia com a criança, para às vezes dar uma orientada também, né? sim. Eu percebo isso, o quanto eu já às vezes não visitei escola, não para ajudar mesmo, né? Para, olha, essa criança a gente pode tentar fazer alguma coisa assim, tal. Esse diálogo ele é sempre muito importante. Agora vamos para mais uma pergunta. E é para a gente fechar agora, né? E logo depois dessa pergunta você já faz suas considerações finais. A Ritalina, Tiago, todo mundo fala dela. Tem gente que a gente sabe que tem um uso indiscriminado da Ritalina, né? Mas o tratamento em si é Ritalina, assim, são os neuroestimulantes mesmo? Quais são a condução que deve ser dada para uma criança de TDAH? Uma criança, um jovem, né, adolescente? Tá. Primeiro, eu sempre gosto de deixar claro assim. Eu estou dizendo aqui a partir daquilo que eu sei, a partir daquilo que eu faço na clínica. Mas não quer dizer que tudo que eu esteja dizendo é verdade absoluta. Tá? Mas assim, a forma que eu faço, e que eu tenho visto que tem dado resultado, né? E que tem feito com que algumas condições melhores, a Ritalina, né, que é o famoso metilfenidato, ele é importante, sim, e muito, tá? Quando a condição é do indivíduo realmente necessitar de uma intervenção química farmacológica, tá? Vamos supor, aquele indivíduo que tem dificuldade extrema de memória de trabalho, por exemplo. Você faz uma testagem dele de span de memória, por exemplo, que é simplesmente você falar uma sequência de números. O cara não dá conta de falar 4 números em sequência. Você fala para ele 2, 4, 6, 8. Você pede para ele repetir e repete tudo errado. Ou seja, ele está apresentando dificuldade de span de memória, que é um componente de memória de trabalho. E básico. Esse tipo de indivíduo, por exemplo, esse já é interessante ser já, você já indicar ele para um profissional, um neurologista, né, um neuropediatra. Temos fantásticos aqui no Sul, o Dr. Rez Reinaldo é um dos que eu indico bastante, inclusive ele falou aqui, é um colega nosso que me indica paciente, eu indico para ele também, encaminho para ele direto. Muito competente mesmo. Demais, ele é muito bom mesmo. Então, assim, essa intervenção é necessária quando o indivíduo apresentar características, um perfil neuropsicológico que realmente precisa de intervenção química farmacológica.
Tá? Aquele indivíduo que apresenta dificuldades básicas da atenção, cara, não consegue focar a atenção. Por exemplo, existem TDAHs que se passam por dislexos, por exemplo, e não são dislexos, eles são TDAH. Ele não consegue prestar Uhum. atenção, ele não lê, não é porque o lexo mental, ele está com dificuldade no lexo mental, não é de rota 2, por exemplo, de interpretação de acesso, não, não é isso. A dificuldade dele está em ele não prestar atenção nas letras que estão escritas ali. Então ele não presta atenção, ele não lê. Né? Ele troca as letras, ele não lê, ele não guarda tabuado, não é porque ele é descálculo, é porque ele é TDAH e não presta atenção. Esse tipo de indivíduo é importante desde o início ser tratado de forma farmacológica, não só farmacológica, porque o trabalho é multidisciplinar, né? Tendo o tratamento com ele na clínica, no consultório, e o tratamento farmacológico. Agora, tem certos indivíduos que, quando você avalia, ele atende a critérios para TDAH, você encaminha esse indivíduo para um neurologista ou para um colega seu, realmente vê que é isso, a gente está olhando a mesma coisa, só que ele não necessita de uma intervenção medicamentosa. Uma neuroestimulação para ele, por exemplo, basta, né? Uma modulação comportamental dele basta. Se estimular as funções executivas dele, ele vai dar conta de modular o comportamento dele, ele vai dar conta de modular a atenção dele, porque a dificuldade de prestar atenção dele não é porque não existe atenção nele, gente. O lobo frontal dele está aqui. É porque as funções executivas dele não estão modulando a atenção dele. Então, se você estimula essas capacidades, ele aumenta o foco de atenção. Né? A neuroplasticidade existe para isso. Uma região do cérebro estimulada várias vezes, quando requer de novo aquele processamento, rapidamente vai ser feito. Então, ou seja, tem pacientes que a medicação é de extrema importância, porque o cérebro dele, a nível neuroquímico, não está dando conta de fazer aquilo básico, tá? Que deveria, que é, por exemplo, juntar as letras para que ele leia uma palavra, e o cara não é dislexo, o cara é TDAH, mas ele não está juntando as letras porque não está prestando atenção, né? E outra é a pessoa, ela tem dificuldade de atenção, mas não naquelas questões básicas, mas mais naquelas questões mais elaboradas da atenção. Aí a neuroestimulação, terapia e as questões pedagógicas bem estruturadas vai dar conta, Organizadinhos. vai dar conta de ajudar esse paciente. Ele vai dar conta de provir isso e não necessitar de intervenção medicamentosa. Uma coisa que eu indico, cara, todo mundo é avaliar, cara. Avaliar. Né? Quando a gente leva um paciente no médico e a gente está sentindo uma dor, o que o cara pede? O cara pede um exame para entender o que está acontecendo. A gente deve fazer a mesma coisa, a gente tem arma para isso, gente. A gente tem material para fazer exame. Então, vamos avaliar esse cara para entender o que está acontecendo com ele. Não adianta abracadabra olhar, é isso. Mas isso não existe. Vamos testar, vamos avaliar, vamos pedir a opinião de outros colegas profissionais para a gente entender o que está acontecendo com esse cara, com essa pessoa. Né? A Nem tudo que medicação, reluz é ouro, né, Thiago? sim, ó, só frisando, a medicação ela vai funcionar quando necessária mesmo. Né? Tem situações que não vai ser necessário que neuroestimulação, terapia e uma questão pedagógica bem elaborada vai dar conta. Ele vai dar conta de prover isso. Excelente, gente. Eu gostei demais desse bate-papo aqui. Acho que ele foi muito esclarecedor, né, para o nosso público, que a maioria são ou alunos de psicologia ou de pedagogia, professores, né? Então a gente conseguiu, acredito que você conseguiu falar numa clareza assim muito tranquila que a gente alcança todo mundo. Só tenho te agradecer, Tiago é nosso parceiro lá no Espaço Crescer também. Muito obrigada aí Tamo pela junto. parceria, pelo profissionalismo, pela sua fala, né, pela sua disponibilidade hoje aqui. Só tenho te agradecer, Tiagão. Eu que agradeço, Tati. Eu quero agradecer demais a você pela oportunidade, né, da gente estar junto ali há um tempinho, mas já é um tempo, né, porque o tempo, É, quando bem gasto, parece muito tempo quando é pouco. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar ali, de fazer parte. Ali a nossa colega Liliane também lá do espaço tá aí na está sala, falando ali, exatamente. né? Quero agradecer o pessoal também pelas perguntas, pela interação. É, eu gostei bastante do bate-papo, né? Porque é uma coisa que eu vivo comigo. Então, assim, a gente pensou até uma vez fazer uma live de TDAH e sucesso e prover na vida, né? Eu acredito que tudo bem feito,
tudo bem trabalhado, tudo bem pensado, de forma séria, de maneira científica. A gente consegue fazer bom trabalho e não precisa ser em capital, não precisa ser em grande centro, não precisa ser em grande É universidade. verdade. A gente tem bons profissionais em qualquer lugar que seja, é só a gente querer que a gente consegue, tá? Muito Muito bem, obrigado mesmo pela pessoal. oportunidade. Fica com Deus. Um abraço. Um